DVD e um CD, você leva o terceiro por R$5. Aleluia. Deus abençoe. Vamos ouvir a palavra e depois eu canto mais. Amém, pastor? Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus. Vamos orar. Eu convido a igreja a se colocar de pé para estarmos orando pela serva do Senhor, amém? Senhor Deus amado e querido, eis ali, Senhor, a tua filha, Senhor, meu Senhor, a qual está com compromisso, ó Pai, de trazer a tua palavra nesta noite, de festividade, ó Pai, 4º ano, Senhor, da união do Congresso das Irmãs. Pai querido, Pai amado, que tu venha abrir a porta da revelação. Pai, abençoa a tua palavra, aquilo que o Senhor já colocou no coração da tua filha. Cobre a tua filha com o teu sangue. Abençoa o ministério da tua filha. Senhor, toma a tua igreja, prepara o coração para que a tua igreja possa receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Novamente, a paz do Senhor para os irmãos, amém? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Dá glória a Deus aí. Aleluia. Queridos, eu quero me expressar nessa noite da minha alegria de estar ministrando mais uma vez nesse lugar. Esse ministério é um ministério onde nós, no meio da nossa caminhada, o Senhor envia pessoas para estar cooperando, nos ajudando. E eu posso dizer, pastora Rafaela, pastor Marcelo, que eu vi esse ministério crescer, né? Vi esse ministério praticamente nascer, desenvolver. E hoje nós temos visto grandes coisas o Senhor tem feito nesse lugar, amém? Que Deus continue abençoando esse departamento de mulheres, as irmãs que estão aí somando juntamente com a pastora Rafaela e o pastor Marcelo, ok? Abra sua Bíblia comigo, livro de Números, capítulo de número 27. Números, capítulo de número 27. Glória a Jesus. Uma passagem onde o Senhor tem falado assim fortemente ao meu coração nesses dias. Diz assim a palavra do Senhor. Podemos ler? Amém? Livro de Números, capítulo de número 27. A epígrafe do texto diz: a lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofiade, filho de Efe, filho de Gileade, filho de Marqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E esses são os nomes de suas filhas: Macla, Noã, Ogla, Milca e Tisza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofiade falam retamente. Amém? Glória a Jesus. Vira para o irmão que está do seu lado assim: vamos nessa noite aprendermos a desfrutar da graça de Deus. Pergunte para ele: você crê que nesse culto a graça do Senhor já está se manifestando ao teu favor? Se você crê assim, crente, podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amados, preste atenção. O tema dessa festividade fala
graça de Deus. E nós aprendemos, queridos, que uma pessoa que falava sobre a graça de Deus de uma maneira bem peculiar, bem tremenda, essa pessoa, queridos, ela foi o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele conhecia bem o seu passado, as suas mazelas, as coisas que ele fez contra os servos do Senhor. Até que um dia, a caminho de Damasco, o Senhor marcou um encontro com o apóstolo Paulo, até então chamado Saulo, um homem que foi chamado para uma grande obra, um homem, queridos, que aprendeu aos pés de Gamaliel, um homem que, em nome da sua religião, em nome do judaísmo, matou pessoas, feriu pessoas, até que a graça do Senhor o alcançou, o favor imerecido de Deus. E amados, nós vemos Paulo falando para a igreja de Corinto, ele começa a dizer assim: olha, por causa das revelações que me foi dada, o Senhor me deu um espinho da carne, um mensageiro de Satanás, que por 3 vezes eu orei ao Senhor e falei: Senhor, desvia, Senhor, esse espírito de mim. Mas o Senhor falou para mim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, Paulo, essa é a minha graça, o meu poder se aperfeiçoa, Paulo, na tua fraqueza. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Ei, irmão, se você está aqui, não é porque você é bom, não é porque você fala bem, não é porque você tem perseverado, é porque a graça do Senhor tem te sustentado. Ele foi lá naquela boca de fumo com a sua graça e te trouxe, te deu um banho de sangue, e hoje você está aqui para louvar o nome do Senhor. Ele foi nos bares da vida onde você andava, nos pagodes, nas baladas, te deu um banho de sangue, e hoje nós estamos aqui desfrutando dessa graça. Quem quer nessa noite receber uma graça nova, uma unção nova de Deus sobre a sua vida, levante as suas mãos e adore o nome do Senhor. Aleluia! Desfrutar da graça de Deus. E esse texto, queridos, que eu li em Números, capítulo de número 27, aonde foi escrito na época da lei, eu vejo atitudes de 5 mulheres que souberam, que aprenderam a desfrutar da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Primeira coisa, amados, que eu aprendo é que o livro de Números, ele levou esse nome Números porque por diversas vezes eram feitos censos no meio do povo de Deus. E agora, queridos, aqui no capítulo de número 27, se começa a fazer
segundo o contexto histórico, a pessoa ter um camelo no quintal ou ter uma esposa em casa era a mesma coisa. Mulher não era valorizada, não era contada como uma pessoa que tivesse alma, mas essas mulheres, queridos, elas foram ousadas. Nessa noite Deus quer nos dar ousadia, tá entendendo? Nessa noite Deus, aleluia, Ele quer nos dar ousadia. Quantas pessoas, queridos, têm a graça de Deus na sua vida, mas não desfrutam? Quantas pessoas que quando o dia mal chega, quando a angústia bate na sua porta, quando o desemprego vem, quando a crise espiritual vem, quando a crise emocional vem, quando a crise existencial vem, que só fica pelo canto chorando, triste, angustiada, mas nessa noite Deus nos convida. Se você quer desfrutar da graça de Deus, tenha atitude. Atitude. Dá o primeiro passo, caminhar ao encontro do milagre. Sair da zona de conforto para desfrutar dos bens do Senhor nessa terra. Eu aprendo, querido, que na nossa vida, ou você passa a sua vida toda como vítima da história. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu nunca vou ser feliz. Ou você toma atitude para receber a graça de Deus na sua vida. Vira para ele, ao seu lado direito, para ele, tome atitude, fala. Tome atitude, diga, a graça de Deus quer se manifestar no teu favor. Tome atitude. Aleluia. Elas se reuniram e foram até onde estava acontecendo a assembleia. Segundo ponto, igreja que desfruta da graça de Deus é uma igreja unida. A Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Podemos pensar diferente, ter educação diferente, nível de escolaridade diferente, mas unidos nós somos pelo vínculo do amor de Cristo. União. Elas venceram a diferença e foram atrás da vitória. Tem pessoas, amados, que esquecem. O apóstolo Paulo deixou registrado: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ah, eu não vou cantar porque fulano que vai falar. Eu não vou lá na frente porque a roupa dela é verde, eu queria que fosse amarela. Todo mundo quer salto prata, eu acho que tinha que ser preto, gente? Nessa noite Deus te diz, Ele quer unidade, Ele quer união. Igreja que desfruta, aleluia, da graça de Deus, é uma igreja unida. Aleluia. Elas se uniram, Amarabachai. Sabe por que esse congresso está acontecendo hoje? É porque teve união. O diabo deve ter tentado, aleluia, surgiu dúvida, surgiu talvez problemas, mas em nome de Jesus, toda a fortaleza do diabo caiu por terra, e hoje estamos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor. Elas se uniram, queridos, e elas vão amar
crise está dentro da minha casa, está na minha família, mas eu sei que vai tudo bem. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará da face da terra e me dará vitória. Confiança. Sem fé ninguém vai agradar a Deus. E o segundo nome, queridos, daquela mulher, daquelas irmãs, uma se chamava Noã, que significa determinação, aquela que nada e ninguém pode deter. Então a Machurenai quer viver o favor de Deus, a graça de Deus, as bênçãos de Deus, mas por qualquer coisa quer parar, porque qualquer coisa quer desistir, por qualquer coisa quer entregar o cartão de membro, por qualquer coisa quer largar a mesa de oração. Deus nos diz, quer desfrutar do favor de Deus, tenha determinação. Determinação. Eu vejo Ana, eu vejo Ruth, está lá no Eli, quando vai voltar para sua terra. Ruth e Orfa, as duas do seu lado, vem minha senhorinha, eu seguro aqui, a outra segura ali, e vamos voltar para sua terra. Vamos, está lá, ela toda velhinha, cheia de dor aqui, cheia de dor ali. Quando chega no meio do caminho, ela olha para Ruth e olha para Noemi e fala: olha, se eu começar a gerar hoje, não vai ter tempo para vocês se casarem com os meus filhos. Ou seja, em outras palavras, o que vai ser do futuro de vocês? Eu não tenho nada para oferecer. Aí eles, naquele momento, aleluia, a sua nora chega, dá um beijinho nela, olha para trás, ó, dá um beijinho e vai embora. Mas Ruth, querido, diante da impossibilidade de um futuro melhor, a Bíblia diz que ela se apega mais a Noemi e diz: olha, não me enche, que me deixe, nem que me afaste de ti, porque onde tu pousares a tua cabeça, eu vou pousar a minha. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, eu não te largo. Determinação. Mas pastor, se Deus não der minha vitória, eu vou embora, eu vou desistir. Você não é determinado, não vai viver o favor de Deus. Mas se você for determinado, ser como Jacó, eu vou segurar o anjo, eu vou lutar, eu vou guerrear. Aleluia, levante as tuas mãos e receba a tua vitória. Determinação. E o outro nome daquela filha era Milca, aquela que tem autoridade. Uma igreja que desfruta dos bens do Senhor, da graça de Deus, é uma igreja que toma posse da autoridade que Deus lhe deu. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada lhe fará mal algum. Aí tem crente que passa na encruzilhada da perna da crente. Tem crente que diante de uma afronta de Jezabel, a Narabachurerá, vai de nosso luzigo, cava para se esconder. Mas Deus manda te dizer
Vão jogar a seta, mas não vai penetrar. Porque o coração está guardado, tem coraça, tem espada, que é a palavra da verdade, tem um cinturão, aleluia, tem capacete, tem coraça, tem escudo. Levanta a tua mão nessa noite e se reveste do poder de Deus nesse lugar. Paulo, queridos, ele tomou posse da autoridade de Deus na sua vida. A Bíblia diz, queridos, que no livro de Atos, capítulo de número 28, ele acaba de fugir de um naufrágio. Ele chega numa ilha. Olha o nome dos homens que moravam naquela ilha, bárbaros. E ele estava ali chacoalhado, cheio de água. Acende uma fogueira. E quando ele acende aquela fogueira, ele pega folhas para alimentar aquela fogueira. Mas uma víbora escapa do fogo e pega a mão do apóstolo Paulo. Aí as pessoas olham e dizem assim: vai morrer. Essa víbora é venenosa demais, vai morrer. Já era. Mas Paulo tinha autoridade de Deus sobre a sua vida. Sabe essa víbora que está tentando te morder? Está tentando te parar, está roubando as tuas forças, está roubando o seu ânimo. Nessa noite sacode ela no fogo de Jeová. Sacode, 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 sacode no fogo de Jeová. E o último nome, querido, daquelas mulheres era Tisa, que significa deleito, prazer de Deus, menina dos olhos de Deus. Aleluia. Fala sobre a noiva do Cordeiro. Por isso que nós podemos desfrutar dessa graça, porque nós somos a menina dos olhos de Deus, a menina dos olhos de Deus. O diabo ele tenta: agora eu vou destruir, agora eu vou acabar, agora eu vou cegar, mas o Senhor diz: não, ela é a menina dos meus olhos, ela é a menina dos meus olhos, e ninguém pode tocar. Aleluia! Eu fico pensando, queridos, caminhando para o final, que essas 5 mulheres, quando elas se deparam diante daquela sentença de opróbrio, de vergonha, para o resto da vida delas, elas olham uma para a outra, e a confiança olha para a determinação e diz: eu confio que Deus vai mudar essa situação. A determinação, querido, olha para aquela, aleluia, que eu pulei, que é a que não tem os pés amarrados, e diz: vamos lá, atrás da nossa vitória. E essa homem diz: vamos, porque Deus já nos deu autoridade, e nós não somos qualquer uma, somos as meninas dos olhos do Senhor. Desfrutar da graça de Deus. Elas tomaram uma atitude e Deus honrou elas. Está entendendo? Elas foram direto a Moisés. Elas não ficaram mais esquinas dizendo: Moisés está velho, Moisés está caduco, poderia colocar outro no lugar dele que fizesse outra constituição para Israel. Não, elas foram direto em Moisés. Ou seja, outro ponto: quem desfruta da graça de Deus, querido, é submisso, aprende a se submeter às autoridades da terra. O que nós vemos hoje em dia de pessoas que se dizem evangélicos, mas não tem pastor, não se submete a uma autoridade. Mas eu vejo que quem desfruta da graça de Deus, ele se submete à autoridade da terra.
Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que consultar a Deus. Uma igreja que quer desfrutar dos favores de Deus na terra, ela tem que ser sempre dependente de Deus. E quando Moisés vai consultar a Deus, a resposta é essa: olha, vai lá e muda a lei de Israel. Elas não mereciam, pela graça, muda as leis de Israel a partir de hoje. Se numa família não tiver mais um patriarca, não tiver um irmão, vai para um parente, vai para um primo, vai para outra pessoa, mas a herança não vai se perder. Está entendendo que Deus está te dizendo? A graça de Deus, o favor imerecido de Deus se manifestou na vida dessas mulheres, a ponto de outras pessoas, queridos, serem abençoadas devido às atitudes dela. Elas tiveram para dar, tiveram para abençoar, as bênçãos tiveram que ser compartilhadas. Ei, crente, é isso que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Vale a pena querer desfrutar da graça de Deus. Se coloque de pé nessa noite. Favor imerecido de Deus. Elas não tinham direito, mas através de um posicionamento de confiança, de fé, de determinação, de certeza da vitória, elas quebraram o protocolo. Quebraram. Deus falou: vai lá, porque elas estão agindo retamente. Aleluia! É o que Deus está dizendo, querido, para você nessa noite. Você que veio para esse congresso, que a situação está tão complicada para você que parece que Deus te esqueceu. Tome posse dessa palavra e saia daqui crendo que você vai desfrutar dos bens do Senhor nessa terra. Desfrutar da graça de Deus. Aleluia, Jesus. Da graça. Da graça. Feche os teus olhos nessa noite e sinta a graça de Deus nesse lugar. Aleluia. Sinta a graça de Deus envolvendo a tua vida. Sinta a graça de Deus te renovando. Sinta a graça de Deus te restaurando. Sinta a graça de Deus te dando um ânimo novo, te dando uma força nova, colocando novos propósitos no teu coração. Sinta a graça de Deus sobre você. Aleluia. Aleluia. Levante as tuas mãos e adore o nome do Senhor. Amém? E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus continue abençoando a pastora Cristiane, seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer a presença de todos que estão aqui nesta noite, todos que compareceram, todas as igrejas convidadas. Queremos agradecer a presença do pastor Henrique, pastor Gustavo, veio também o pastor Anderson de Maricá, não é isso mesmo? As irmãs, todos os grupos que aqui estiveram conosco louvando a Deus nessa noite. A cantora Beatriz vai louvar novamente. E Deus continue abençoando a toda a igreja em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então você botou o material lá? Tá. Vamos adorar o Senhor. Diga assim: foi difícil, mas eu sobrevivi. Aleluia. Somente o sobrevivente glorifica a Deus aí. Aleluia. Pode sentar. Vamos adorar o Senhor. Glória a Jesus. Te adoramos, te glorificamos. Santo dos santos, Senhor dos senhores.
destruir. Mesmo que eu seja esquecido, por quê? Pelo Espírito.